Os celtas, originalmente, eles não tinham muito esse foco de fazer a anotação em si, né? Eles tinham uma importância muito grande da oralidade, né? De passar uma informação da maneira oral. Tanto é que o Oan, que é o alfabeto celta, ele é um alfabeto oral, né? Ele é vocálico, o som que produz. Então, por exemplo, Oan mesmo, a gente escreve Ogan, né? Então o pessoal muitas vezes fala Ogan. Que é um oráculo, o Oan, ou não é um oráculo? Ele é um oráculo que tem muita dificuldade histórica, né? Tem até essa distância histórica, que aí muitas pessoas acabam popularizando o Oan como oráculo das árvores. E, na verdade, ele não é o oráculo das árvores, né? O oráculo das árvores é uma das camadas do Oan. Porque quando a gente vai falar sobre o Oan, que é um alfabeto fonético, ele é também hoje utilizado como um oráculo. Como as runas, que também é um alfabeto. Isso. E que também pode usar como o oráculo. Como oráculo, exatamente, né? E aí, então o Oan, ele funciona como se fosse um similar, né, um equivalente à runa, só que runas são estritamente nórdicas. O Oan seria dos celtas, né? Inclusive eles tiveram seu momento de guerra ali, né, na história. São inimigos. Teve um conflito deles, mas a gente percebe que também teve uma influência um do outro, né? Porque eram povos vizinhos, então comércio, invasões, descendentes, acabou que um período ali misturou um pouco. Então, mas eles sim, oficialmente eles guerrearam, eles são treteiros, um briga com o outro. E quando a gente fala, por exemplo, o Oan, que eu falei do alfabeto das árvores, que não é necessariamente o alfabeto das árvores, porque a gente tem camadas de profundidade, né? O Oan a gente tem uma camada de profundidade de cores, a gente tem uma camada de profundidade de pássaros, de animais, de funções. Calma aí, nós vamos chegar lá. O pessoal tá chegando aí, deixa eu dar um oi aí. A Daniela, a Braga, o Movimento Agô aí já junto conosco. Mas vamos começar pelo começo para dar tempo de dar uma esquentada aí. E como que foi, né, o seu descobrir da magia, porque hoje, primeiro, quem é você, né? É um professor universitário. Sim. Se apresente primeiro. Eu sou professor universitário, né, de arquitetura. Brinco com essa parte do design, brinco com essa parte da ciência e principalmente essa parte mais artística, poética, o conceito das cores é muito meu campo, né? E o meu descobrir da magia, né? Porque assim, então como uma pessoa, né, no grau que você se encontra hoje, professor universitário, já com doutorado, né, que poderia estar aí num universo mais com os pés no chão, né, e se permitiu se entregar à magia, que querendo ou não, é o lúdico, né, a crença dos elementares, o que te levou, né, a ter isso na sua vida, porque você tem tudo no seu perfil para hoje, quem sabe, ser até um ateu, né, porque é um estudo com formas geográficas, mais voltada à ciência ali. E por que te trouxe, o que te chamou a atenção para despertar essa fé em você? Tem uma frase que eu gosto muito para fazer a definição de arte, né? Que o pessoal fala que arte é quando a vida não é suficiente, né? Então a arte é uma extrapolação desse interior poético, essa vitalidade que cada um tem. E basicamente o meu descobrir da magia foi um pouco disso, né? Eu sempre senti uma ausência de algo maior, né? E eu até percorri acho que é normal todo mundo que entra nas religiões, né,
ou a espiritualidade, melhor, o termo melhor seria espiritualidade. As espiritualidades não tão clássicas, né? É justamente essa ausência. Então, eu acho que é comum você meio que flertar às vezes com a Wicca, que é a mais popular, a primeira que a gente geralmente encontra, flertar às vezes com o ateísmo também, que você coloca em dúvida, né, a crença nas religiões tradicionais, e você fala, nossa, eu não me encaixo porque tanto. Estudar arquitetura é desfazer os deuses, não é? Não necessariamente, porque a arquitetura ela tem muita poesia incluída dentro dela, né? Tanto é que você vai pegar o próprio simbolismo da arquitetura, né? Que é o esquadro e o compasso, tem uma relação ali com a maçonaria, que também utilizam as mesmas ferramentas, né? E a arquitetura ela percorreu muito de mestre para pupilo, era um mistério, né? Os conhecimentos arquitetônicos eram mistérios que eu passava somente para o meu pupilo, como que eu construía aquilo, né? É brincar de ser Deus. Você vai construir ambientes, você vai construir receptáculos, você vai materializar uma ideia. Ele é esperto, ele já traz pro lado material ali, já direto ali, mas tenho certeza que quando termina ali um projeto, ele tem como se ele tivesse feito um bebê. Como se sentisse a energia ali, né? Eu acho que todo projeto é assim, né? Você tem sempre como se você estivesse ali gestando e depois, quando ele está pronto, parindo um filho, né? E eu acho que é independente até mesmo do segmento. Se a gente falar dentro do candomblé, da umbanda, da quimbanda, da magia, dentro de estudos, dentro do trabalho, né? Eu tô de fora, mas eu acredito que a primeira aula assim, de arquitetura já vem logo uma pirâmide egípcia. E aí começa a levantar aquelas questões da existência de ETs. E aí já quebra toda a genealogia da Bíblia. Por isso que eu falo que às vezes... Eu acho que a arquitetura vem primeiro montando aquelas casinhas maquete com papelão. Eu não faria arquitetura, gente, porque eu não teria paciência de ficar montando maquete, entendeu? Porque a maquete, ela ultrapassa a minha capacidade poética, artística, intelectual, entendeu? Mas eu acho bonito depois estar pronto. Eu falei que paciência. Isso é verdade. Eu falo que a arquitetura não é uma disciplina difícil, mas é uma disciplina sacrificante, porque você sacrifica sono, vida social, sacrifica muita coisa. Uma coisa interessante na arquitetura, que até hoje a gente utiliza esse tripé, que é o tripé vitruviano, que ele fala sobre firmitas, utilitas e venustas, né? Que é a parte sólida da coisa, né? A parte bela da coisa, que muitas vezes a pessoa acha que a arquitetura é só beleza, só estético, e não é, né? E também a questão da utilitas, a utilidade daquela coisa. Então, a gente começa realmente na arquitetura quando a gente começa a conhecer o conceito das coisas, né? O que está por trás, né? É como se fosse o filme Matrix, você vê aquelas linhas, aqueles numerozinhos, você compreender a essência, o porquê que aquele ambiente existe ou deve existir, né? Por isso que eu falei que ele não tem necessariamente uma negação divina ou alguma coisa, porque a arquitetura ela tenta estudar o porquê que aquilo deve existir, porque é um projeto, porquê que aquilo deve se materializar.